Começamos o quarto conteúdo de 365 de um desafio que eu fiz contigo para estar aqui todos os dias, trazendo alguma história, trazendo um assunto que faz parte da minha rotina, que faz parte da minha vida. E essa vida que se divide entre ser cabeleireira, tricologista, ser gestora de salão, né? Então, meu mundo gira em torno da beleza, em torno de trabalhar com cabelos, em torno de ser uma cabeleireira integrativa, e espero que faça sentido para você a conversa que a gente vai ter hoje. Mas antes disso, comece com a gratidão. Eu vou começar aqui puxando, quero que você comente. Já curta, né? Tem que curtir, se inscrever, porque se você curtir, se você comentar, se inscrever, é sinal que você está gostando, e isso me incentiva a continuar aqui nesse desafio de 365 dias, porque não é fácil, tá? Então essa é uma forma de eu saber se você está gostando. Começando pela gratidão, você escreve também logo em seguida a sua gratidão. Quando a gente está perto de pessoas que ficam doentes, ou quando a gente fica sabendo de pessoas que estão doentes, né? Eu acho que isso traz pra gente um senso de imediata gratidão quando você olha para si e fala: eu consigo sair da cama, eu consigo me levantar, eu consigo trabalhar, eu consigo cozinhar, eu consigo estar com os meus familiares, eu não estou numa cama de hospital. Então, começo o conteúdo de hoje agradecendo por isso, por estar com saúde nesse momento, e oro pelas pessoas que precisam de saúde, né? Então, espero que você também esteja grato por isso, mas enfim, coloque aí o outro motivo que você quer colocar. Hoje eu resolvi falar para você de algumas histórias sobre o privilégio Deixa eu reformular a frase. Hoje a história é o ponto de vista de quem tem e alcançou muitos privilégios por ser cabeleireira. Eu acho que talvez seja os benefícios de ser cabeleireira e o que me trouxe de privilégios. Começando só relembrando que o salão aqui que a gente está há 14 anos, né? Indo para 15 anos. É um salão que foi aberto no meio de um turbilhão da vida minha e da minha família. Foi uma decisão de nós virmos para Indaiatuba e abrimos o salão. Só que nessa época a gente não tinha dinheiro algum. Então, basicamente foram 2 linhas de financiamento de banco e mais um terceiro financiamento que foi, na verdade foi um empréstimo de um amigo da família. Então a gente começou sem dinheiro nosso, sem capital nosso. Então foi muito difícil, muitos percalços, muitos perrengues. Eu sei muito bem o que você está passando, esse sofrimento de não ter a certeza nem se você vai conseguir pagar o aluguel. Até lembrando, né, lá de 2009 para 2010, quando a gente abriu aqui, eu estava com 20 anos, 20 para 21. Então, uma das situações que eu passei foi que era tão difícil, né? Eu fui incumbida de ser gestora desde o começo, mas era uma situação tão difícil, eu não sabia compartilhar com as pessoas os números, né? Acho que eu ficava guardando os desafios da realidade para mim, mas eu lembro de chegar no dia anterior do pagamento do aluguel e não ter o dinheiro, né? Então, e sabendo que a multa por um dia de atraso seria de 10%. Então, se eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, como é que eu ia pagar 10% de multa? Então, esse estresse todo, tendo tão pouca idade assim, sobre essa responsabilidade, né, que eu joguei toda nas minhas costas, nem deveria ter feito isso, mas enfim, fez com que eu começasse a ter queda de cabelo, né? Então, bem nova, assim, meu cabelo começou a cair bastante. E até por isso que mais pra frente, lá pra quando era 2013 que eu fiz visagismo e terapia capilar, terminei em 2014, em 2015 eu iniciei a pós em tricologia, porque fazia sentido para mim estudar. Para mim, estudar a tricologia, né? Enfim. Mas vamos falar, quero falar sobre privilégios. Então, eu sei o que é começar sem dinheiro, eu sei o que é sofrer para pagar a conta, eu sei o que é ir no mercado e você não poder escolher aquilo que você de fato quer comer. Eu sei o que é
contar o dinheiro, né? E não ter o dinheiro assim, era só dinheiro de sobrevivência, era só o básico que a gente tinha. E obviamente isso gera muito conflito, assim como gerou para mim e para minha família, né? A gente estava trabalhando, se conhecendo, né? E como profissionais, porque uma coisa é você conviver com a pessoa, né, dentro da hierarquia familiar, outra coisa é você estar num negócio com os seus familiares, onde cada um deveria ter clareza do seu papel, mas normalmente não é assim que funciona. Mas juro para você que vou chegar no fim dessa conversa falando sobre as coisas boas. Mas é que os desafios eles vão moldando caráter. E uma coisa que aconteceu comigo nesse período foi que eu entendi que eu não podia, né, esbanjar, ficar gastando dinheiro à toa. E a primeira oportunidade que eu tive de estudar cabelo e começar a fazer a virada de chave, né, na minha vida, foi quando eu, em 2013, então, fui fazer a faculdade de visagismo e terapia capilar, mais uma vez com dinheiro, foi um financiamento, né, então foi o financiamento, foi pelo FIES, parcelei lá em suaves prestações, acho que por 10 anos, e isso foi algo que eu não tinha condições na época de fazer, mas que eu me endividei para ter acesso a. Né? Então é aí que eu quero começar a abrir sua mente. Eu não tinha grana, mas eu vi que era muito importante e eu quis me dedicar a estudar cabelos. Por quê? Guarda essa visão, pega essa visão. Eu lembro que quando eu fui fazer a faculdade, eu lembro que era um contrato de mais de 20 mil reais, né? Então, em 2013, acho que era 24 ou 26 mil reais. E aquilo era muito dinheiro para mim. Mas eu lembro do seguinte pensamento. Eu sei que, sendo cabeleireira, esse dinheiro é o faturamento de um mês. Então, eu fiz essa dívida, né? Com uma clareza muito grande de que eu iria fazer esse dinheiro em um único mês. E de fato isso aconteceu. Então, para vocês terem uma ideia, porque às vezes você está aí na sua realidade de cabeleireira, de cabeleireiro ou de assistente, vivendo uma realidade de 1.500, né, às vezes nem R$ 1.000, R$ 2.000. Mas eu falo para você, essa profissão é uma profissão que tem a possibilidade de fazer com que a gente faça dinheiro mais até do que advogados, do que médicos, até mesmo tem profissionais, principalmente nas grandes capitais, que quando conseguem formar times grandes, podem fazer dinheiro tanto quanto jogadores de futebol. Então, existe uma prosperidade absurda nessa profissão. E lembra que eu falei para você que eu queria te falar sobre os benefícios de ser cabeleireira? Esses benefícios, esses privilégios, eles não surgiram do zero investimento. Estou começando contando para você que eu me endividei, né, para pagar minha educação. E porque eu quero que você entenda também uma coisa, essa mensagem é muito importante. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, quando você tem 0 de dinheiro e você quer multiplicar, como é que você vai multiplicar se a tabuada do 0 é que qualquer coisa que você multiplique vezes 0 continua sendo 0? Então, mesmo não tendo dinheiro, eu fui lá buscar investir na minha educação. E essa foi uma grande virada de chave, porque foi a partir disso que eu comecei a me tornar uma profissional mais reconhecida, porque eu conversava com os clientes falavam, nossa, você está indo lá para São Paulo? Eu falei, estou indo lá para São Paulo toda semana. Acordava 4 horas da manhã, estudava, me dedicava ao máximo, até mesmo as amizades que eu fiz nessa época. Eu lembro de ter a conversa com esses meus amigos e falar assim, olha, eu tô aqui, eu já fiz uma faculdade, eu tenho salão com a minha família e eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para estudar, porque eu sabia da importância de eu estar investindo lá, não tinha tempo para perder. E fiz depois pós-graduação. E aí os privilégios que eu fui conquistando. Então, lógico que eu não saí de um ganho como uma assistente para uma cabeleireira em 6 meses. Não foi assim que funcionou. Mas gradativamente eu fui fazendo a minha clientela. Eu lembro que surgiu a oportunidade
no final da faculdade, surgiu o convite de apresentar o meu trabalho na Hair Brasil e representar a universidade num evento em Bolonha, né, na Itália. E quando eu me vi na situação, eu já estava mais para o final da faculdade, então eu já estava conseguindo ter um volume de clientes maior. E eu lembro de receber o convite e falar, ok, eu posso ir. Então, trabalhando, estudando, sendo cabeleireira, eu tive a oportunidade de conhecer a Itália. E no final daquele mesmo ano, eu recebi, contatos de congresso e tal. Nós inscrevemos o trabalho para ir para Miami, nos Estados Unidos. Então, nesse mesmo ano, em 2015, eu conheci a Itália, eu conheci os Estados Unidos, tudo 100% bancado pelos meus ganhos enquanto cabeleireira. E lá nesse Congresso Mundial de Pesquisa em Cabelo em Miami, em 2015, foi que eu vi uma grande oportunidade na verdade, o cabeleireiro ele é muito necessário para intermediar essa relação do dermatologista com o paciente. Por quê? Porque o dermatologista ele tem a função dele de, muitas vezes, lidar com situações inflamatórias, casos graves, mas não necessariamente o dermatologista consegue prover um cabelo bonito. E muitas vezes o cabeleireiro gera um estrago no cabelo da cliente. Então eu vi que existia a possibilidade da gente estar no meio desse relacionamento de profissional médico e a cliente trabalhando esse conceito de bem-estar capilar. Então, lá atrás, lá em Miami, com essa oportunidade que eu tive, né, eu falo inglês, então eu consegui estar lá e entender o que estava acontecendo, eu comecei a projetar o que viria a ser, né, depois o cabeleireiro integrativo. Depois disso também, em 2019 eu também pude, mais uma vez, assistir a um congresso de pesquisa mundial, esse mesmo congresso, só que foi realizado numa cidade do lado de Barcelona. Eu tive a oportunidade de conhecer a Europa. De novo, tudo bancado pela profissão. Eu perdi as contas de quantos cursos online e quantas mentorias que eu já participei e participo 100% bancados com a grana, sendo sustentada pela profissão de cabeleireira. Se tem uma coisa que eu falo aqui para você, é o seguinte. Detalhe, tendo acesso a isso tudo, aprendendo muitas coisas, eu continuo desejando ser a melhor cabeleireira que eu posso ser para as minhas clientes. Eu continuo desejando fazer cabelos. Sabe por quê? Porque fazer cabelos atende tanto a minha necessidade artística quanto a minha necessidade social, porque atende a minha necessidade também de reconhecimento, amizades e, obviamente, financeiro. Eu estou explicando isso tudo para você porque é fato, é real. Então, não poderia deixar de contar essa história para você, porque talvez você esteja vivendo um momento de muita privação. Talvez você esteja vivendo um momento de até mesmo humilhação. Só que você tem um talento, só que você tem essa vontade de trabalhar com cabelos. E o que você vê aí fora não te dá confiança, não te dá segurança para você, de fato, se entregar, abraçar essa profissão. Lembrei de uma segunda história aqui que eu falei para o Fagner, que trabalha comigo. Na época era o Fagner e uma outra moça que começaram quase no mesmo tempo. Eu lembro de ter a conversa seguinte, que foi: no dia que vocês abraçarem a profissão, aí sim a coisa vai mudar. Então, esse abraçar a profissão é você considerar que ser cabeleireira, ser cabeleireiro é o seu plano A. E é o plano A que você vai seguir. Então, quando você ficar flertando com uma profissão aqui, fazer uma coisa ali, outra lá, colar, e você falar assim, não, eu quero realmente ser bom, quero estudar e dominar o que eu faço, especialidade por especialidade, empilhando expertise, assim como eu explico dentro do meu raciocínio, do meu método, empilhando expertise por expertise,
na hora que você vai ver, você vai ter um castelo, né? Então, é isso que a profissão permite te conquistar. Tô lembrando uma outra coisa aqui que eu sou grata. Eu tô aqui nessa sala e dá pra você ver, ó, que tem um ar-condicionado. Eu lembrei que quando a gente começou o salão, na verdade foi minha mãe que contou essa história esses dias, eu não tava lembrando de primeira assim, mas aí ela pegou e falou assim, no começo a gente não tinha grana nem para comprar um ventilador. Aí ela falou que ela foi numa loja, comprou um ventiladorzinho bem pequenininho assim, que ela jogava direto assim no rosto dela, porque a gente tinha que atender num calor absurdo aqui em Gatuba, muito quente. E aí ela lembrou dessa história e aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou gravar. Deixa eu gravar na sala que o ar-condicionado tá ligado, né? Então, até mesmo poder estar num ambiente fresco, né? Isso aqui foi a profissão de cabeleireiro que me permitiu ter e conquistar. Então é isso. A história de hoje é essa. Espero que você se anime, que você se inspire com essa história, porque eu vivo a transformação que a área da beleza proporciona. E eu espero, sinceramente, que você também viva isso, porque essa prosperidade ela é para muitas e muitas pessoas. Eu creio muito nisso. E espero você amanhã no próximo, na próxima, no próximo conteúdo, na nossa próxima conversa, porque né, tem mais um conteúdo para fazer, porque afinal são 365. Essa é a minha missão. Comenta aqui. Qual é a prosperidade que você espera da profissão da beleza? Eu quero saber.